Muito bem, senhores vereadores, vamos dar então início à nossa reunião de 1 de dezembro de 2014, dia da restauração da nossa independência. Já não é feriado, eu sou daqueles que acho que deveria ser feriado, mas isso são contas de outro rosário. Estamos na nossa reunião de executivo, cumprimentar mais uma vez os senhores vereadores, muitíssimo público, senhores jornalistas. Vamos então dar início ao nosso período antes da ordem do dia. Qual dos senhores vereadores quer usar a palavra? Hoje começa o vereador, é o vereador Francisco. Muito bem. Vereador Francisco, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores vereadores, o público presente, comunicação social, servidores da autarquia. Sr. Presidente, eu tenho algumas questões para levantar, espero não ser muito longo. Começarei por uma questão que me foi trazida por uma sociedade recreativa operária, que, aliás, cujos representantes estão presentes aqui na sala, que me trouxeram um conjunto de questões que eu desconfio que serão, obviamente, já do conhecimento do Sr. Presidente. No entanto, não posso deixar de os levantar. Enquanto duraram as obras no Palácio Landal, como o Sr. Presidente sabe, e toda a variação saberá, o antigo Grêmio Operário, hoje Sociedade Recreativa Operária, foi instalado provisoriamente no edifício ao lado do Canto da Cruz, onde hoje está a Associação de Combatentes. E durante o período que duraram as obras, houve um conjunto de bens que foram guardados, armazenados, segundo a sociedade, ou segundo me transmitiram, não saberá bem aonde. Através de 3 ofícios datados de 15 de maio, 10 de julho e 14 de outubro, a sociedade pediu esclarecimentos e pediu reuniões à Câmara Municipal de Santarém. Entretanto, também me informaram que fizeram contactos pessoais, quer com funcionários da área da cultura, quer com a Sra. Vereadora Inês Barroso, pelo menos, e colocaram um conjunto de questões que ainda não foram respondidas. E que têm a ver, por um lado, com esta questão das obras e do património, que terá sido guardado, tanto quanto sabem, nas instalações da Escola Prática de Cavalaria, instalações do ex-Banco de Portugal, ao lado do Rosa Machene, e no próprio Palácio Landal, no resto de chão, quer do lado direito, onde existiu um mini-mercado, quer do lado esquerdo, onde existiu uma loja de artigos equestres. A realidade é que há um conjunto de património que, durante estas mudanças, se perdeu o rasto e a sociedade não sabe onde os mesmos foram colocados. Deste património há a referenciar desde material de som, colunas, mesa de mistura, material informático, 2 computadores, 2 espelhos grandes com moldura em madeira que já tinham alguma antiguidade, e depois é referido um conjunto grande de bens, um cilindro de água quente, uma máquina de lavar a louça, um frigorífico, um fogão, um balcão, uma vitrine, os tabuleiros de chinquilho, fundamentais para uma atividade que a Sociedade Recreativa Operária desempenha já há muito tempo, até com torneios, uma mesa de ping-pong, placares de informações, 2 mesas metálicas, 3 paus de bandeira. Também a biblioteca foi desmantelada e encontra-se, em risco, digamos assim, de degradação perante a falta dos armários convenientemente montados. Para além destas questões, existem outras questões, dívidas que a sociedade alega existirem relativamente a um pagamento de um concurso de fado amador do Ribatejo 2009-2010, outras promessas feitas pela Viver Santarém de apoios em termos de prémios de um torneio de chinquilho e outro torneio de petanca, para além de nos referirem, e isto sim é outra questão preocupante e que não tem a ver diretamente com a sociedade, mas com a Câmara, enquanto dona da obra, anomalias nessas mesmas obras, precisamente infiltração de águas das chuvas, entre outros problemas, dos quais eu destacaria o dispositivo de acesso para pessoas com deficiência, para cadeira de rodas, que aparentemente não se encontra a funcionar. Pedem ainda uma desratização do espaço que informam revelar-se já necessária. Mas eu gostava que o Sr. Presidente nos desse aqui conta do que puder dar
do que é que corresponde à verdade, o que é exato nesta informação, o que é incorreto, o que é que já está tratado, o que é que ainda não está resolvido e porque é que ainda não está resolvido. Eu tinha alguma dificuldade em perceber que quando se façam obras e a Câmara recolha algum desse património, se perca o rastro ao mesmo. Eu tenho dificuldade em perceber isto, Sr. Presidente. E, portanto, acho que era útil todos nós ficarmos a perceber para onde é que isto foi, o que é que lhe aconteceu e se perdeu, porque é que se perdeu. Que responsabilidades é que serão assacadas e de que forma é que se vai recompensar a sociedade por este património aparentemente desaparecido, a não ser que ele ainda apareça aí em alguma garagem ou em algum armazém. A segunda questão, que é repetida da reunião anterior e vem a pretexto de uma notícia saída na Lusa, tem a ver com a passagem pedonal superior, plataformas da REFER. Esta notícia da Lusa também não é clara. Ela refere-se a um comunicado da REFER, mas eu, da interpretação que faço, penso que vem confirmar aquilo que aqui temi que viesse a acontecer, isto é, que afinal, se estivesse a cautelar a passagem sobre a estrada entre a estação e o parque de estacionamento gratuito construído do outro lado das passagens de nível, algo que nós, ou a CDU pelo menos, sem dúvida, e tanto quanto podemos com seriedade interpretar dos debates que aqui foram tidos, toda a Câmara pensaria que não estaria acautelado, inclusivamente porque a REFER alegaria perigosidade na adoção de medidas que facilitassem o acesso desse parque de estacionamento para a estação. E afinal isso é que está contemplado e não a passagem sobre os carris de caminho de ferro, cuja responsabilidade mais direta, essa sim, é da REFER. Obviamente nós não dispensamos outras medidas que possamos vir a tomar, designadamente pedir esclarecimentos diretamente à REFER, mas eu não posso deixar de lamentar que das duas uma, ou a REFER desconsidera tanto o município de Santarém e esta Câmara Municipal que não lhe presta a informação correta, ou então o Sr. Presidente não soube pedir esclarecimentos ou não chegou a pedir, eu não sei, eu fico aqui numa dúvida, porque estávamos com uma convicção de uma coisa, afinal é outra a obra que se vai verificar. Recordo ainda quando começou a obra de alteamento das plataformas. Eu falei aqui nisso, congratulando que afinal a obra já estava em curso, com o alteamento das plataformas, e o Sr. Presidente, não sabendo o que é que eu estava a falar, acredito eu de boa fé neste momento, disse, não, que são obras do gás, de instalações do gás. Não, foi uma questão que perguntamos aos nossos serviços que estavam a decorrer obras na... Era a informação que a Câmara tinha. Não, mas não é isso, porque eu depois também reafirmei uma situação... O Sr. Presidente poderá responder. Não, mas só dizer que, como nós falámos, foi de uma obra que estava no parque a correr na altura. Nós depois, na outra reunião, retificámos isso. Eu já percebi, Sr. Presidente, eu já percebi. Sim. Atenção. O que eu quero dizer... Estávamos ambos a falar de coisas diferentes. O que eu quero... Está bem, Sr. Presidente, mas quando eu falo em alteamento da plataforma de acesso aos comboios, penso que não estou a usar uma linguagem excessivamente técnica. Penso que todos sabemos o que é a plataforma de acesso aos comboios. Sabemos, sim. E, portanto, a única coisa que eu posso depreender é que essa obra de alteamento da plataforma de acesso aos comboios também teve início sem que a Câmara Municipal fosse informada. E é aí que eu quero chegar. Penso que há aqui uma falta de comunicação que eu considero um desrespeito da REFER para com a Câmara Municipal de Santarém. E penso que a Câmara Municipal de Santarém, e Vossa Excelência em particular, tem, enfim, o dever, em nome do município, de se fazer respeitar e fazer o município respeitar-se perante a REFER, que não presta as informações adequadas para o senhor dar aqui à oposição e a todos os municípios do Concelho de Santarém. Aproveito para perguntar também se já há alguma novidade relativamente à situação da falta de médicos em Alcanede. O Sr. Presidente já nos deu nota aqui numa reunião anterior, e aproveitando para informar que o Partido Comunista Português, através do deputado António Filipe, eleito do Distrito de Santarém, apresentou também já uma pergunta ao Ministério da Saúde relativamente a esta matéria, que ainda não foi respondida. E trago aqui ainda outro assunto que foi levantado na semana passada, relativamente às barreiras de Santarém. Na semana passada e durante a reunião que decorreu, portanto, na segunda-feira, faz hoje 8 dias, ainda não conhecíamos o resultado da votação em sede de comissão da proposta do PCP no Orçamento de Estado para incluir as barreiras de Santarém no articulado do Orçamento de Estado, designadamente pela adoção do novo artigo 236-A, que de facto só foi votada já ao final do dia, já nós tínhamos aqui terminado os nossos trabalhos,
e, portanto, não pudemos disso dar nota aqui na reunião de Santarém. No entanto, passado alguns minutos, alguma hora, sensivelmente o final da reunião, já sabíamos que tinha sido chumbada a proposta do PCP. Chumbada, aliás, com os votos do PSD e do PP. Todo o resto da oposição votou a favor. E esta é uma situação que eu considero, Sr. Presidente, lamentável e, mais que isso, muito grave. Muito grave porque a apresentação desta proposta não representava muito mais, aliás, basta ler o seu teor, não representava muito mais do que a assunção do compromisso feito já pela Assembleia da República em sede da aprovação das duas recomendações, designadamente da última, de 2013, em que a Assembleia da República recomendava ao Governo que promova os procedimentos necessários e assegure o financiamento. Ora, era através da inclusão deste artigo no Orçamento de Estado que não se previa sequer a obrigatoriedade de gastar dinheiro, previa-se apenas uma norma que admitia a abertura da rúbrica e a autorização do Governo para a transferência de verbas durante o ano 2015 para as barreiras de Santarém. Esta proposta foi chumbada pelo PSD e pelo PP e eu penso que seria importante o Sr. Presidente pronunciar-se sobre a mesma e saber que ilações é que retira deste chumbo. Saber se já contactou com o seu grupo parlamentar, se já contactou com o Governo e que resposta é que tem para dar aos municípios de Santarém e qual é que é a sua reação relativamente a este chumbo vergonhoso e grave. Aproveito para recordar, para além desta proposta de destinar a materialização da recomendação aprovada pela Assembleia da República por unanimidade, que neste momento nós temos uma situação muito complicada, que certamente será amenizada com o fim das obras na Estrada Nacional 114, Estrada em frente à estação, que venha a possibilitar, pelo menos, o melhor acesso à estação e à cidade. E esperemos que não haja um novo adiamento, que o prazo de dezembro seja cumprido. Porque, de facto, isto tem trazido muitas dificuldades e muitos prejuízos para os cidadãos e para as empresas. E já agora gostava de saber, Sr. Presidente, já que estamos a falar em barreiras, porque também a miúdo me chega esta queixa, embora de forma não fundamentada, porque vem da parte de munícipes e não vem da parte de técnicos, mas nos é alertado recorrentemente de que existem zonas no centro histórico em que as águas pluviais estão misturadas com os efluentes domésticos. Isto, obviamente, conduz a um aumento de pressão das condutas do efluente doméstico, para além de aumentar, obviamente, a carga de efluente que chega depois à ETAR de Santarém, que se não tiver condições para tratar, cairá naquele perigo que nós também alertámos aqui na última reunião, de bypasses poluindo as linhas de água, designadamente a Ribeira, o Rio Maior ou a Ribeira da Seca. E, portanto, gostava de saber se o Sr. Presidente tem dados se isto é verdade e se nos pode fazer chegar qual é que é a percentagem ou em quantas ruas e quais as ruas do centro histórico é que se verifica esta mistura de efluente doméstico com água pluvial. Muito obrigado. Muito obrigado. Vereador Ricardo. Muito obrigado, Sr. Presidente, caros vereadores, e aproveitando para cumprimentar de forma mais especial o regresso do vereador António Melão. É verdade, eu não veio à tarde, não comentei isso, já é um habitual. Caro público, senhores jornalistas, colaboradores da Câmara Municipal de Santarém. Sr. Presidente, eu de facto, sempre que esta situação ocorre, que é o vereador Madeira Lopes falar antes do Partido Socialista, eu penso sempre naquilo que sofrem muitas vezes os representantes, neste caso os deputados dos pequenos partidos na Assembleia da República. Muitas vezes há sempre aquele sentimento de quem falou anteriormente rouba-lhes as deixas. E, portanto, quando isto acontece, nós percebemos perfeitamente que somos 4 e ele é só 1, percebemos perfeitamente aquilo que ele muitas vezes sofre e que sofrem sempre aqueles que estão numa situação de residual minoria. Permita-me, Sr. Presidente, ainda assim, pegar aqui em 2 pontos que eu considero extremamente relevantes e que o vereador Madeira Lopes aqui abordou. Uma é, de facto, e nós na reunião anterior eu previ, e até, de certa forma, de forma jocosa, referi-me que de forma clara, quer o PSD, quer o CDS iriam votar contra a proposta efetuada pelo Partido Comunista Português, que ao fim e ao cabo traduziu-se na única proposta efetiva no Orçamento de Estado para 2014 de perspectivar uma intervenção nas encostas de Santarém. E, de facto, essa questão do artigo 236A, que se traduziu numa proposta de alteração do Partido Comunista, veio a contar com os votos contra do Partido Social Democrata, do Partido Popular,
com os votos a favor do Partido Socialista, do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda. Admito, obviamente, que o Partido Ecologista aos Verdes tenha votado posteriormente. Não faz parte? Não. Ok, pronto. Então, estava na dúvida se tinha sido por esse motivo ou não, mas pronto. Dizer, entretanto, que a questão que o vereador Madeira Lopes colocou é relevante quanto ao facto de saber o que é que o Sr. Presidente fez quanto a isto. Quer junto do grupo parlamentar do partido que o senhor representa, quer mesmo junto do Governo. Porque todos nós sabemos, e não vale a pena continuarmos a referirmos exaustivamente aqui neste fórum, já que tudo foi dito praticamente sobre esta matéria, mas todos nós sabemos da necessidade urgente de uma intervenção nas encostas de Santarém. Portanto, Sr. Presidente, eu gostaria de saber, apesar do PSD e do CDS terem votado contra esta perspectiva no Orçamento de Estado para 2014, saber que o Governo, ou só algum membro do Governo, lhe transmitiu alguma, se lhe sinalizou alguma perspectiva, de uma forma clara, quer seja através de fundos comunitários ou não, de poder ocorrer alguma intervenção durante o ano que vem. Seria importante sabermos essa situação. E já agora também, Sr. Presidente, sobre a questão da estrada da estação, e eu, às vezes, o Sr. Presidente ri-se, e obviamente eu percebo esse riso. As relações de amizade também permitem isso. Eu, na minha primeira intervenção... E a política também deve ser feita... Claro, como é lógico. Como é lógico. À vontade. Como é lógico. A minha primeira intervenção que eu fiz enquanto vereador, já fez mais de um ano, eu referi propositadamente a questão do estado em que estava a estação de Santarém. E não fiz por mero acaso, nem fiz por ser utilizador de comboio há mais de 10 anos. Fiz porque nós, quando andamos na rua, ou quando frequentamos os sítios tradicionais, na cidade, no concelho, onde quer que estejamos, somos sempre confrontados com a situação de um dia que queres fazer alguma coisa, faz. Porque andamos tantos anos a sofrer nesta estação, portanto, um dia se puderes, e eu vivi este discurso muitos anos, eles todos me diziam, os meus amigos e muitos utilizadores do comboio em Santarém, me diziam, um dia se queres fazer alguma coisa, faz. E por isso foi por esse motivo que eu, na primeira intervenção que fiz, numa reunião de Câmara, no ano passado, eu trouxe a questão da estação de Santarém. E, ao contrário do que o vereador Madeira Lopes aqui deu a entender, eu confesso-vos, eu demorei a perceber aquilo que era a real intenção da REFER. E só fiquei tranquilo quando nos foi dada a planta. Porque, sinceramente, a planta hoje traduz de forma clara aquilo que foi uma ambição que todos aqueles que utilizam o comboio sempre tiveram, que era uma passagem do lado da estação, do lado de linha, para o lado sul, parque gratuito. Porque todos nós lembramos que esta zona de parque gratuito, antigamente, antes desta intervenção que foi merecedora por parte da autarquia, de asfaltamento, de marcação de lugares, já estacionavam-se ali carros. Portanto, esta ambição da escada, e nós também anteriormente falámos aqui várias vezes que antigamente havia uma escada meio rústica que permitia a descida, o acesso à parte inferior, e de facto não posso deixar de vos dizer que esta era a ambição, esta era a grande vontade e a grande necessidade que as pessoas sentiam. Independentemente desta obra que agora, e do alteamento, porque é mesmo essa a expressão que a REFER tem na sua placa, quando indica e publicita a intervenção, diz linha do Norte, empreitada de alteamento das plataformas de passageiros, estação de Santarém. Grosso modo, 238 mil euros. Prevendo estar concluída, dezembro de 2014. E por isso, se esta situação, esta intervenção é importante ao nível das facilidades de acesso aos comboios, para pessoas com mobilidade mais reduzida, também é importante que a questão da segurança, obviamente nós sabemos que a ponte e esta passagem não tem nada a ver com a questão da segurança, mas também a questão da ponte permite um outro acesso, permite a Câmara, de certa forma, ver o parque de estacionamento gratuito a ser utilizado cada vez mais. Impedir que haja um estacionamento na estrada, conforme existe hoje, que é um estacionamento perigoso, ilegal e que já tem criado situações muito preocupantes ali naquela zona, ainda para mais agora, que a estrada é muito mais utilizada do que era anteriormente, em função de a Nacional 114 estar cortada. E por isso, eu confesso... Estacionamento ilegal não percebi agora. Estacionamento abusivo. Do lado de estrada, na estrada, porque apesar de estarem lá placas... Mas do lado de Ribeira, lado de Tejo, sim. Apesar de estarem lá placas a proibir o estacionamento, ele continua a existir, mas pronto. De certa forma, eu fico satisfeito e tomara que este parque esteja a ser utilizado e seja cada vez mais utilizado e impeça-se, de facto, a utilização da via de circulação para estacionamento. Pois, Sr. Presidente, permita-me trazer-lhe aqui a questão da estrada de Alcanede. O senhor referiu-se a ela recentemente na sua entrevista, e eu disse-lhe que ia trazer de vez em quando alguns factos da sua entrevista para as reuniões de Câmara. E quanto à questão da estrada de Alcanede, o senhor identificou que o custo previsto seria, grosso modo, 13 milhões de euros,
E aquilo que eu tenho a dizer, Sr. Presidente, ou melhor, tentar saber de nós que não está previsto nenhuma intervenção que permita, do ponto de vista financeiro, a realização desta obra no ano que vem, saber o que é que o senhor fez antes de chegarmos a este ponto. Ou seja, que insistências é que o senhor fez junto do Governo, nomeadamente ao nível do Ministério da Economia, para que se pudesse fazer algo. Porque nós, hoje em dia, já ninguém sabe bem de quem são as competências ou responsabilidades sobre a estrada de Alcanede. Uma parte da estrada será de Santarém, outra parte não será, as responsabilidades é de Santarém, outras responsabilidades são do Governo Central. E eu acho que é relevante, de uma vez por todas, todos nós saibamos quem é quem neste processo. E sabemos exatamente quem tem competência e responsabilidade para, de alguma forma, dar esse pontapé de saída para uma intervenção na estrada de Alcanede, ou pelo menos que possa dar início a uma solução. Porque nós todos nos lembramos da construção de uma linha férrea que foi prometida de Santarém para Alcanede, ou de um funicular, ou de um metro, foi feito pelo seu antecessor, e a verdade é que as pessoas de Alcanede... Vários antecessores. Se calhar, também é possível, mas eu tenho mais presente o seu antecessor. Estava aqui muita gente... Mas a do Caminho de Ferro, não. A do Caminho de Ferro de Santarém para Alcanede, eu só me lembro do seu antecessor. Não me lembro de outro. E, portanto, já que o comboio será sempre impossível, eu julgo que seria relevante, sim, a construção de uma nova estrada. E por isso queria saber, Sr. Presidente, se o senhor tem alguma informação para me dar quanto a esse ponto. Por fim, eu gostaria de saber, Sr. Presidente, se foi solicitado ou não, eu julgo que foi, na reunião de Câmara em que trouxemos, em que este assunto apareceu, e estou a falar-me às célebres faturas que apareceram na comunicação social relativas a um programa de televisão do seu antecessor na autarquia. E que essas faturas seriam pagas, ou tinham sido pagas pelas Águas de Santarém. E aquilo que eu queria saber era se o Presidente da Câmara Municipal de Santarém, porque à data foi referido que iria ser feita uma auditoria a esse processo, se o senhor tem acompanhado este processo. E se sabe se foi feita alguma auditoria quanto aos mecanismos que levaram a que uma empresa municipal tivesse que pagar um programa de uma televisão, seja ela pública, como foi o caso, fosse ela privada. Muito obrigado. Vereador António Caro. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Srs. Funcionários, Srs. Jornalistas, caríssimo público, o ponto que eu trazia e que trago para a minha intervenção é precisamente o mesmo que o vereador Francisco Madeira Lopes já aqui referenciou. Como a mim, uma vez que estive reunido com a Sociedade Recreativa Operária, abordar esta questão aqui em reunião de Câmara. Não vale a pena estar a falar novamente nos tabuleiros do Chinquilho, nem no equipamento de som, nem nas mesas de ténis, mas vale a pena, por exemplo, referir que o espaço foi um espaço intervencionado, com uma inauguração com toda a pompa e circunstância, banda, porco no espeto. Bom, se não foi aqui, penso que era prática comum ser feita por ocasiões de inaugurações. Portanto, mais porco, menos porco, também, para o caso, pouco importa. A verdade é que a obra é uma obra nova e já há infiltrações. A verdade é que a obra é uma obra nova e quando se pede para se ligar o ar-condicionado face às condições de temperaturas mais baixas e a necessidade de ligar o ar-condicionado, ou porque está muito calor e é necessário ligar o ar-condicionado, o quadro dispara, vai tudo abaixo. Uma simples torradeira vai tudo abaixo. Portanto, como é que é possível haver uma recepção desta obra quando há problemas de infiltrações, há casas de banho com equipamentos avariados, portanto não funcionam, portanto há aqui qualquer coisa que não está bem. Mas mais grave do que isto, é um espólio de uma coletividade centenária da nossa cidade e do nosso concelho, que fica à guarda da Câmara Municipal de Santarém, nos espaços que já foram referidos pelo vereador Francisco Madeira Lopes. Esse espólio à guarda da Câmara Municipal de Santarém ter sido vandalizado, ao que julgamos saber, não se encontrando as mesas de ténis, os tabuleiros do Chinquilho. Quer dizer, ninguém pode chegar ali e levar os tabuleiros do Chinquilho no bolso. Nem umas mesas de ténis no bolso. Isso como é que é possível? Quem é que levou os tabuleiros do Chinquilho?
certamente quem levou os tabuleiros do Chinquilho teve que utilizar alguma viatura. Portanto, eu penso que a autarquia tem aqui responsabilidades, grave na sua forma de atuação, e tão grave quanto isto é o Sr. Presidente, os seus vereadores, terem permitido que tenham decorrido 6 meses, desde maio até hoje, ter permitido que os vereadores da oposição trouxessem este assunto à reunião de Câmara. Ou seja, como é que o assunto não foi atempadamente resolvido? Não foi esta associação merecedora do empenho do Presidente da Câmara e dos vereadores, já que nós estamos a falar de uma coletividade do nosso Conselho que, à semelhança de outras, deve merecer o mesmo tratamento. Não pode haver aqui 2 pesos e 2 medidas em função da dimensão das coletividades, em função das modalidades que praticam ou do número de sócios que têm. É uma coletividade centenária, mas mesmo que fosse uma coletividade de 2 ou 3 anos, é uma coletividade que nos merece o maior respeito. E nós não podemos deixar de lamentar a forma como a Câmara Municipal, como a autarquia, continua a tratar as nossas associações. Não basta terem deixado de pagar durante anos os subsídios que as associações culturais, desportivas e recreativas tinham tido a contratualização da atribuição dessas verbas. Ter havido uma decisão da maioria anterior, mas era uma maioria PSD, onde o Sr. Presidente estava e o Sr. Presidente votou também votou também para que esses subsídios não fossem atribuídos. E, portanto, como é possível que uma autarquia continue a maltratar desta forma as associações? E, portanto, eu sei que a Sra. Vereadora Inês já reuniu com a Sociedade Recreativa Operária, mas a verdade é que nós temos ofícios desde maio de 2014. E, portanto, tendo ofícios desde maio de 2014, não se percebe como é que este processo se arrasta, levando os dirigentes da coletividade a ter que recorrer aos vereadores da oposição, expondo o caso. Porque a verdade é esta. Durante o mês de junho, durante o mês de julho, durante o mês de agosto, durante o mês de setembro, durante o mês de outubro, a direção da Sociedade Recreativa Operária não deu conhecimento destes problemas a nenhum dos vereadores da oposição. Portanto, há aqui uma atitude da parte da direção de nós, quer dizer, não temos respostas. Portanto, e isto não pode ser. Eu sei que o trabalho autárquico é um trabalho pesado, eu sei que é um trabalho duro, mas a verdade é que tem que haver capacidade para perceber quando é que as respostas têm que ser dadas. Porque esta associação esteve durante 2 anos fora do seu espaço, da sua sede. E nós sabemos o quanto isto é penalizador para qualquer instituição. E, naturalmente, para a Sociedade Recreativa Operária. Isto significou o afastamento de sócios, significou o afastamento de atividades. Ou as instalações reúnem as condições necessárias para que haja um regresso dos seus associados às instalações, para que haja novamente uma vida diária que esta associação nos tinha habituado. Ou então nós estamos a permitir que o associativismo seja um associativismo cada vez mais penalizado. E a autarquia, que deveria dar as mãos às associações, o que faz é carregar nas associações para baixo, afundando-as, impedindo-as de crescer e de revitalizarem. E, portanto, eu penso que esta prática da autarquia deve ser corrigida. E espero, vou aguardar, enfim, por aquilo que o Sr. Presidente nos tem a informar sobre a forma de resolução destes problemas, deste espólio que foi, enfim, que ao que se julga saber,
que não se encontra. Quer dizer, Sr. Presidente, foram tão céleres a instaurar processos disciplinares a funcionários nós ainda hoje nos questionamos porque esse assunto já foi aqui devidamente falado pela vereadora Idália Serrão. Eu pergunto se houve pelo menos algum processo de inquérito para se perceber como é que este espólio desapareceu. Porque uma das obrigações da autarquia era de imediato instaurar um processo de averiguações para perceber o que é que levou a que os tabuleiros de chinquilho fossem no bolso de alguém. Porque isso é que é impressionante. Quer dizer, como é que há calças que levam tabuleiros tão grandes? Quer dizer, nós estamos aqui com um problema sério, que é um problema que põe em causa a autarquia, porque não se pode permitir que um espólio de valor patrimonial, mas também de valor sentimental, que desapareça sem saber os motivos. Portanto, Sr. Presidente, espero que as vossas explicações sejam explicações que nos satisfaçam. Não posso deixar, mais uma vez, de lamentar e que este processo seja resolvido por forma a que a Sociedade Recreativa Operária possa, no ano em que festeja o seu centenário, possa ter da parte da autarquia, aquilo a que tem direito. E, portanto, julgo que não é demais a autarquia repor as obras que têm que ser devidamente arranjadas, as infiltrações, o inverno está aí à porta, portanto, os dias chuvosos poderão agravar ainda mais esses problemas, bem como a questão dos quadros elétricos e o espólio que, enfim, desapareceu. Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, com um cumprimento especial para o Sr. Vereador Melão, que está de novo entre nós, caros funcionários, senhores jornalistas, minhas senhoras e meus senhores. Sr. Presidente, começo por me associar à referência ao 1º de dezembro para dizer que o Governo nos tirou os feriados de 1º de dezembro e de 5 de outubro, duas datas determinantes para a identidade dos portugueses e para a modernidade do nosso país. E dizer que espero que no próximo ano estes 2 feriados já estejam repostos. Sr. Presidente, na última reunião trouxe aqui a questão dos extintores da Escola de Val de Santarém fora de prazo desde 2011. O Sr. Presidente e o Executivo disseram-nos que não era só o Val de Santarém, que eram todas as escolas, que já tinha feito uma requisição. A minha pergunta, Sr. Presidente, neste momento, os extintores das escolas do Conselho já foram repostos, já não estão fora de prazo desde 2011. Temos em mão e a Câmara tem em mãos um problema demasiado sério para que continue a negligenciar, que negligenciou esta questão desde 2011. Perguntar-lhe, Sr. Presidente, em que data é que vão ser retiradas, limpas, as palmeiras da Escola de Val de Santarém, que impossibilitam as crianças de vir ao recreio. As crianças já não têm instalações para poder sair do espaço da sala de aula quando está a chover e quando vêm têm um espaço circunscrito porque as palmeiras morreram e precisam de ser limpas. Dizer também, Sr. Presidente, que interpelado o Sr. Ministro da Saúde acerca da extensão da Alcanede por ocasião da discussão do Orçamento de Estado e por mim própria, o Sr. Ministro da Saúde, nada disse sobre o problema, nomeadamente sobre o facto dos cidadãos da Alcanede terem que se deslocar à sede de Conselho para virem ao médico de família, portanto não apresentou qualquer solução. Perguntar-lhe, Sr. Presidente, se tem alguma coisa para nos dizer sobre isso, se tem alguma coisa para nos dizer sobre a redefinição do traçado da linha do Norte ou a requalificação da Estação de Santarém, uma vez que o Sr. Ministro da Economia, também questionado por mim na discussão do Orçamento de Estado para 2015, nada quis dizer sobre esta matéria, e perguntar-lhe, Sr. Presidente, o que é que lhe disse o Sr. Ministro do Ambiente a propósito de algo que lhe referi na última reunião e que resulta do facto de, também na discussão do Orçamento de Estado, ter questionado o Sr. Ministro sobre a situação
da execução do projeto das encostas de Santarém, de estabilização das encostas de Santarém, o Sr. Ministro me ter respondido que a autarquia teria que atualizar o projeto, portanto eu dei-lhe nota aqui na última reunião e queria saber se o senhor já falou com o Sr. Ministro, uma vez que penso que já estiveram juntos em Santarém, ou pelo menos com a equipa do Ministério do Ambiente, e o que é que tem para nos acrescentar. E, Sr. Presidente, dizer-lhe também, a propósito de uma matéria que o meu colega Ricardo Segurado trouxe aqui na última reunião de Câmara sobre a iluminação, dizer-lhe que a rotunda de São Domingos, que fica junto ao antigo asilo, ao lar de idosos, nem tem iluminação a partir do momento em que cai a noite, nem de manhã, o que torna aquele espaço extremamente perigoso, porque há muita gente a vir a pé das Fontainhas e que vem para a cidade. É frequente, tanto de manhã cedo como à noite, encontrar ali pessoas e a iluminação não está ligada. Sr. Presidente, e depois trazer-lhe aqui duas matérias de maior preocupação e de maior profundidade. E a primeira resulta daquela que foi a sequência que foi dada por um jornal do nosso Conselho, a propósito do processo que lhe trouxe aqui na última reunião, o processo do Tribunal de Contas sobre o contrato de abertura de crédito a curto prazo em regime de conta corrente que tive a oportunidade de trazer aqui no último dia e da sanção que tinha sido aplicada à Câmara de Santarém. Ó Sr. Presidente, e trago aqui de novo a questão porque me chamou a atenção o valor das coimas, porque as coimas, geralmente, quando existe responsabilidade por parte dos autarcas, quando existe responsabilidade financeira, a média das coimas nunca ultrapassa os 2.000 euros. E eu olhei para a notícia que vinha, ia ser verdade, que eu quero acreditar que será verdade. O anterior Presidente da Câmara terá sido penalizado, multado em 5.000 euros. Terá que pagar 5.000 euros. E a ex-vereadora, atualmente sua chefe de gabinete, vai ter que pagar 7.000 e poucos euros por responsabilidade financeira, pessoal, assumida a partir das ilegalidades cometidas com este processo. Ó Sr. Presidente, e deixe-me ir aqui à página, eu li este relatório com mais atenção, e deixe-me ir aqui à página 8, ao ponto 37, para lhe ler o ponto 37, que diz nada mais, nada menos do que não foi constituído nem registado o respectivo processo de visto, porquanto, não obstante ter sido solicitado por este Tribunal, em sede de fiscalização prévia, o município não procedeu ao envio de quaisquer atos, adenda, que titulassem a prorrogação do prazo de vigência do contrato de empréstimo. Isto é, após solicitação do Tribunal de Contas ao município, para o município poder explicar o que é que se estava a passar, e após o Tribunal de Contas ter pedido ao município os elementos necessários para a apreciação da prorrogação do contrato de empréstimo, depois de ter violado as normas legais em vigor em matéria de fiscalização prévia, e que veio a suscitar, no fundo, a apreciação e a valoração da culpa pelo Tribunal Constitucional. O município nada enviou, quando o Tribunal de Contas quis dar uma oportunidade ao município de Santarém, mas o município de Santarém fechou-se em copas e nada enviou. Aliás, não deixa de ser interessante também o argumento que usa a ex-vereadora Catarina Maia, atualmente sua chefe de gabinete, quando vem dizer, na tal notícia que me suscitou de novo a atenção para ir ler todo este processo, quando ela vem falar na necessidade de prorrogação do contrato, tendo em conta as necessidades de liquidez para pagamento dos subsídios aos funcionários da autarquia. Eu queria deixar aqui uma nota com os quais o PS concorda. Mas o pagamento aos funcionários da autarquia não invalidaria de todo o envio ao Tribunal de Contas das adendas dos contratos para apreciação por parte do Tribunal, que o Tribunal pediu, querendo dar mais uma oportunidade a Santarém, à Câmara de Santarém, e por isso mesmo, Sr. Presidente, a responsabilização de que aqui se fala neste ponto 37 refere-se à ilegalidade do processo, à irregularidade do processo e não ao mérito ou à oportunidade da decisão da ex-senhora vereadora. Aliás, decisão com a qual nós concordamos. E aqui na página 28 deste mesmo relatório, o Sr. Presidente vai-me dar um momento só para eu ir aqui buscar esta página 28, diz-se muito claramente qual é a responsabilidade que é imputada à senhora ex-vereadora Catarina Maia, que é superior à do ex-presidente de Câmara. E daquilo que nós depreendemos é que há aqui matéria diferente
E essa matéria diferente que vai dar coimas diferentes, não é? Coimas muito elevadas não é hábito, como lhe digo, não é hábito. E há alguns autarcas que, de vez em quando, têm estes percalços. Mas não é hábito haver coimas tão elevadas, de 5 mil, de 7 mil e tal euros. Não é hábito, Sr. Presidente, se for ver a média. Mas o que diz aqui, relativamente à infração da vereadora Teresa Catarina Pereira Maia, e em face das dificuldades financeiras para pagar os vencimentos, e repare, não é esse facto que está em questão para o PS, e nós reforçamos isto, a senhora ex-vereadora não só não pede ao Tribunal de Contas autorização para prorrogar o contrato de empréstimo de curto prazo, como também não envia ao Tribunal de Contas os documentos para prorrogação do empréstimo, apesar de lhe ter sido solicitado. Daí que esta multa seja tão pesada. Mas nem de livre vontade, nem instada a fazê-lo, não há qualquer resposta. Portanto, a senhora vereadora não dá qualquer resposta. Mas teria de pagar os vencimentos, teria de fazê-lo, acautelando a regularidade do processo, e não o fez, e teria que acautelar a legalidade do processo, também não o fez. E depois não quiseram submeter o processo à aprovação nem do Executivo, nem da Assembleia Municipal. Tinham uma maioria de 7-2, achavam provavelmente que tudo poderiam fazer. Mas isto é mais uma pena, ou melhor, é mais matéria, constitui-se como matéria que é objeto da infração que vem aqui referida pelo Tribunal de Contas e, portanto, há aqui uma dupla ilegalidade. Prolongou-se o processo sem pedido de fiscalização prévia e não se submeteu à aprovação dos órgãos municipais. Mas, ó Sr. Presidente, há aqui algo que para mim também é mais extraordinário. E eu vou aqui à página 17 deste relatório, e diz assim: questionado o Presidente da Câmara por este Tribunal sobre a não submissão à fiscalização prévia da adenda contratual ou documento equivalente através do qual se prorrogou o empréstimo em apreço, nada foi esclarecido quanto a esta matéria. Estamos a falar de 26 de 2 de 2013 e estamos a falar de 20 de 3 de 2013. Ora bem, ó Sr. Presidente, desde junho de 2012 que o senhor já estava à frente dos destinos da autarquia, o senhor já era Presidente da Câmara de Santarém. E, portanto, já foi o senhor que foi receber, se bem me lembro, o Sr. Presidente da República à Feira Nacional da Agricultura. E, portanto, o senhor, questionado pelo Tribunal de Contas em 26 de 2 e depois em 20 de 3, também nada diz. Não dá quaisquer esclarecimentos ao Tribunal de Contas. Portanto, o senhor foi notificado pelo Tribunal de Contas em 2 ocasiões, não respondeu ao Tribunal de Contas e, portanto, é óbvio que o senhor não é aqui sancionado, mas nós temos que retirar ilações políticas desta sua falta de resposta, porque na tramitação do processo entre o Tribunal de Contas e a Câmara de Santarém, enquanto Presidente, o senhor tinha a obrigação de atender com atenção ao processo e dar resposta ao Tribunal de Contas e não o quis fazer. Portanto, para além das sanções já enunciadas, que são deduzidas do processo, nós chegamos à conclusão, Sr. Presidente, quer dizer, a situação já não era brilhante, mas o senhor ainda ajudou a agravar mais a situação, porque se o senhor tem respondido, primeiro se a senhora vereadora, ex-vereadora Catarina Maia, tem enviado os documentos, talvez a Câmara de Santarém não fosse penalizada porque o Tribunal de Contas estava disponível para avaliar a situação. Ele diz isso, dizem isso em várias fases deste processo. Mas não só a senhora ex-vereadora não manda a informação, apesar do Tribunal de Contas escrever para cá a pedir, como o senhor Presidente, em 2 ocasiões diferentes, não quis também fornecer esta informação. E ao senhor Presidente, isto já é uma ilação minha, mas quer dizer, nós presumimos que uma pessoa em quem o senhor deposita confiança, porque é a sua chefe de gabinete, e que deposita confiança também no senhor, foi arrastada por si para uma situação que a deixou mal do ponto de vista pessoal. Porque este pagamento é um pagamento muito elevado e, para além disso, independentemente daquela que é a responsabilidade financeira individual da senhora ex-vereadora ou do senhor ex-presidente de Câmara, é uma vez mais o nome de Santarém ligado ao incumprimento, à violação da lei, à falta de resposta, enfim, e à falta de assunções de responsabilidade por parte do Presidente de Câmara. E, portanto, Sr. Presidente, queria deixar aqui esta nota porque, de facto, toda esta situação teria sido evitada
ou pelo menos teria sido mais atenuada, se em tempo útil tivesse havido resposta quer do Sr. Presidente, quer da Sra. Ex-Vereadora. Uma última questão, Sr. Presidente, sobre um decreto-lei, que é um decreto-lei de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Certificação Energética e da Qualidade do Ar Interior nos edifícios e que veio fazê-lo com o objetivo de assegurar as condições de eficiência energética, a utilização de sistemas de energia renováveis e a qualidade do ar no interior dos edifícios. E esta aplicação dos requisitos que estão estabelecidos neste diploma passou foi regulamentada posteriormente em 2006, através de 3 decretos-lei, e passou a depender de uma atuação mais concertada entre os municípios, entre as câmaras municipais e o Estado, a administração central. E veio também integrar o objetivo, a eficiência energética nas áreas do planeamento urbano e do licenciamento, o que é mais uma responsabilidade para as câmaras. Com este intuito, muitos municípios elaboraram já os seus regulamentos de eficiência energética e de qualidade do ar interior. E aquilo que eu lhe queria perguntar, Sr. Presidente, do regulamento da Câmara Municipal de Santarém, que regulamenta a eficiência energética e a qualidade do ar interior, é de que data? Onde é que está? Porque eu pode ser problema meu não estar a conseguir encontrá-lo online no portal da Câmara de Santarém. Mas como não encontro, queria que me dissesse não só como é que eu chego lá, como qual é a data deste regulamento, da sua aprovação. Mas, Sr. Presidente, o Decreto-Lei 76 de 2006, de 4 de Abril, veio estabelecer, entre outros requisitos também, as condições de manutenção dos sistemas de climatização, incluindo os requisitos necessários para assumir a responsabilidade pela sua condução. E veio também estabelecer as condições de monitorização e de auditoria de funcionamento dos edifícios em termos de consumos de energia e de qualidade do ar interior. E ainda os requisitos em termos de formação profissional a que devem obedecer os técnicos responsáveis pelos projetos, pela instalação, levantamento dos sistemas de climatização, quer em termos de eficiência energética, quer da qualidade do ar interior. E, em particular, o artigo 29º deste Decreto-Lei, que diz respeito aos requisitos da qualidade do ar, prevê no seu artigo 9º, e passo a citar, em edifícios com sistemas de climatização em que haja produção de aerossóis, nomeadamente onde haja torres de arrefecimento ou umidificadores por água líquida, ou com sistemas de água quente para chuveiro, onde a temperatura de armazenamento seja inferior a 60 graus. Nestes edifícios, as auditorias da qualidade do ar incluem também a pesquisa da presença de colónias de legionela em amostras de água recolhidas. Isto, Sr. Presidente, fazendo este historial, para lhe dizer que, mais recentemente, já em 2013, o Governo decidiu aprovar o Decreto-Lei 2013, o 118/2013, de 20 de agosto, que veio revogar os decretos-lei de que já lhe falei, os 3, e, em particular, eliminou as auditorias da qualidade do ar interior, dando aos proprietários a capacidade e a responsabilidade de auditarem a qualidade do ar dos edifícios que se enquadram nos requisitos que são enunciados nesta legislação. Mas também, nesta revisão da legislação, o Governo não afasta a possibilidade de, querendo as câmaras municipais, poderem verificar a conformidade dos requisitos do Sistema Nacional de Certificação. Eu diria que é mais um serviço que as câmaras podem vender, se assim o entenderem. Em suma, Sr. Presidente, e para concluir, e de forma objetiva, a simplificação legislativa levada a efeito em 2013 pode ter trazido alguns riscos no caso das escolas, dos infantários, dos centros desportivos, dos lares de idosos, onde as auditorias eram obrigatórias de 2 em 2 anos. Ou, nos casos em que as auditorias eram obrigatórias de 3 em 3 anos, sei lá, nos transportes, nos estabelecimentos comerciais, nos escritórios, como é, por exemplo, o edifício onde trabalham os funcionários da Câmara de Santarém. E eu acho que a situação que nós vivemos nos últimos tempos, no Conselho de Vila Franca de Xira, não nos pode deixar indiferentes. E tem que nos deixar alerta, e tem que nos deixar também mais responsáveis, e tem que servir de alerta para os riscos de não atender devidamente e por via legislativa às auditorias que são obrigatórias e que incluem a pesquisa da presença de colónias de bactérias, como as que referi há pouco. E, portanto, Sr. Presidente, aquilo que eu lhe queria perguntar, uma vez que a legislação deixou de obrigar a fazer estas auditorias e que os responsáveis por estes equipamentos
devem fazê-las de forma voluntária. Aquilo que lhe queria perguntar, Sr. Presidente, é de quando é que datam as últimas auditorias que foram feitas às 2 piscinas do município, ao pavilhão municipal. Sabemos que há aí produção de aerossóis, portanto, são espaços a acompanhar com muita atenção, mas também ao edifício dos espaços do Conselho e a todos aqueles que estejam enquadrados dentro da legislação que acabei de referir, por forma a garantir a qualidade do ar destes espaços. Portanto, Sr. Presidente, aquilo que lhe pedia era, em relação a este ponto, estas duas respostas objetivas, de quando é que data o regulamento da eficiência energética e de qualidade do ar interior da Câmara Municipal de Santarém e quando foram feitas as auditorias aos equipamentos que acabei de lhe referir. Eu agradeço-lhe o tempo dispensado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Quase com 1 hora, mas, portanto, ainda vamos às respostas. Agradecer as questões colocadas. Antes de entrar nas respostas, gostava só de dar nota de pelo menos 4 iniciativas que vão acontecer proximamente em Santarém. Amanhã temos a Presidente da Assembleia da República e o Presidente da Comissão Parlamentar de Agricultura e Mar nas conferências de Presidentes de Comissões Parlamentares sobre Agricultura e Desenvolvimento. Isto será no convento de São Francisco. No dia 5 teremos... diga? A hora é às 10 horas da manhã, portanto, isto terminará a cerca das 13 horas. Teremos os vários presidentes, portanto, a Presidente da Comissão de Agricultura e Mal, a Presidente da Assembleia, que já disse, a Associação dos Jovens Agricultores, Confederação de Agricultores de Portugal, Confederação Nacional da Agricultura, Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas, a Confagre, temos a APRODER, teremos também a ADIRNE e um professor catedrático da Universidade de Algarve, António Covas. Depois teremos, numa segunda parte, intervenções dos presidentes das comissões parlamentares. E o encerramento será feito pela Sra. Presidente da Assembleia da República. No dia 5, vamos ter também no Convento de São Francisco assinalar o Dia do Voluntariado. O Sr. Ministro Mota Soares também estará cá. Faremos uma homenagem à doutora Elza. E, portanto, será uma data importante, tendo nós um banco de voluntariado, e o voluntariado nos dias de hoje ser tão importante. No dia 9, vamos ter no Salão Nobre do Espaço do Conselho uma conferência sobre fiscalidade e financiamento do Estado, e estará a presença do Ministro Aguiar Branco no dia 9. E no dia 10, e aproveitar também que se falou no Landal, e vou falar também de seguida disso mesmo, vamos ter um encontro, aqui ainda tenho algumas confirmações a fazer, mas a data está fechada, um encontro sobre o Fundo Jéssica, será também no Convento de São Francisco. Isto tem a ver com o financiamento e crescimento, ou seja, financiar cidades e como recorrer ao Fundo Jéssica e instrumentos financeiros no período da programação que vem, no Portugal 2020, e portanto isto tem aqui, não quero estar já aqui a fechar todos os nomes, isto está em cima, mas queria já deixar nota destes 4 importantes eventos a realizar em Santarém nas próximas 2 semanas. Do dia 5 eu não tenho aqui a hora, Itália. Eu tenho, mas eu faço chegar, já tinha ali o programa, só que eu só imprimi, e o único que não tenho mesmo o programa é do dia 5, mas farei chegar isso aos senhores vereadores. Sr. Vereador, e esta é uma questão que foi colocada sobre a questão sobre a sociedade recreativa operária e sobre estas situações. Primeiro quero aqui dar nota, claro que o município de Santarém está relacionado com isto, porque a empresa municipal Viver Santarém é pertença do município, mas estas obras, para que tenham nota, para quem se lembre, isto foi feito, não é estar aqui com questão de responsabilidade, iremos falar claramente sobre isto. Isto é uma obra feita no tempo da Viver Santarém. Este é dos tais edifícios que vai agora passar para o município de Santarém. Muito do que foi, e todos se recordam disso, a candidatura foi feita na altura ainda pela Santarém Urbis, que depois, quando houve a fusão, ficou dentro da Santarém. Isto foi um processo que só
relativamente pouco tempo, ou seja, desde que começámos com a fusão, que transitou para o município de Santarém. A vereadora Inês tinha falado, o meu gabinete de apoio também já tinha falado sobre esta matéria. Nós ainda não demos aqui uma resposta clara sobre isto, porque há algumas coisas que estamos a verificar. Nós temos nota, e posso dizer que ainda desculpa. Está aqui uma coisa importante. E dizer o seguinte. A pessoa que na altura falou com isto, e se recordam-se, foi o anterior vereador Valente, que estava e depois também ficou como estando na empresa municipal. Já falei com ele. Há aqui algumas questões que têm que ser vistas, ou seja, nós temos nota que muito do que foi retirado foi por via dos próprios da Sociedade Recreativa Operária. Nós disponibilizámos o transporte simplesmente, e que foi guardado no espaço que tinham e alegadamente noutros espaços nossos, mas que do ponto de vista do que estava, a grande maioria tinha sido para a vossa sede, à exceção de uns 2 espelhos que não estavam, que não foram levados para a vossa sede de então, ou seja, que é hoje onde está a Associação dos Combatentes. Dizer que temos tentado apurar aqui uma série de dados sobre esta matéria. Neste momento, posso ser, em concreto, ainda não tenho as respostas todas, e posso ser que ainda há pouco tempo falámos com anteriores dirigentes que estavam no EV Santarém para tentar esclarecer esta situação convosco. Claro que é uma situação que terá que ficar resolvida. Também lamentamos que não ter conseguido dar a resposta no tempo útil, mas esperamos conseguir dar essa resposta no mais curto espaço de tempo. Mas há uma coisa que eu acho que devemos ter como certo, e acho que é importante, e muitas vezes não se repara nisso. O vereador, não sei se foi o vereador Carlos, se foi o vereador Francisco Madeira Lopes, que referiu a questão da inauguração com pompa e circunstância. Se bem se recordam, a inauguração que lá fizemos não teve nem pompa nem circunstância, foi uma pequena cerimónia, não houve nada de pompa e circunstância, como o Sr. Vereador quis dizer. E dizer que esse tempo faustoso que houve em muitos sítios de Portugal acabou. As meninas de laço verde e cor-de-rosa e vermelho acabaram, como era visto em muitos... E cor de laranja também, sim. Eram laços todas... não sei se eram avantajadas, como